soberano, Deus o Pai te exaltou, manifestado em carne, manifestado em carne, justificado em espírito, Cristo nos anjos pregado aos gentios, filho do mundo e recebido a glória, glória a Deus, glória a Jesus, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da glória, que é este Rei da glória, o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso, a guerra, levantai a portas, levantai a portas as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, santo é teu nome, Jesus, o Rei da glória, quem é este Rei da glória, o Senhor dos exércitos, ele é o Rei da glória, declaramos o seu nome, Jesus, Jesus, ele é o Rei, ele é o Rei, ele é o Rei da glória, Jesus, 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 ele é o Rei, ele é o Rei, ele é o Rei da glória, levantai a portas, levantai a portas as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da glória, o Rei da glória, quem é este Rei da glória, o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra, levantai a porta das vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, entrará o Senhor, o Rei da igreja, este Rei da glória, o Senhor dos exércitos, ele é o Rei da glória, declaramos o nome do Senhor, Jesus, Jesus, ele é o Rei, ele é o Rei, ele é o Rei da glória, declare o nome do Senhor, glória a Jesus, ele é o Rei, ele é o Rei, ele é o Rei da glória, vamos declarar o Senhor, Jesus, tu és o Rei, Jesus, tu és o Rei, tu és o Rei, tu és o Rei da glória, Jesus, Jesus, tu és o Rei, tu és o Rei, tu és o Rei da glória. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Santo, 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 digno de honra, digno de glória, Jesus. Muito obrigada, Senhor. Graças te damos, Pai amado, por ter colocado o Senhor, ó Deus, para, ó Deus, estar, ó Deus, com toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração, Senhor. Sonda as nossas vidas nessa noite, Pai amado. Sonda o nosso coração e nos ajuda. Quebranta-nos, Pai.
Renova a nossa vida, renova o nosso coração. Nos ajuda, Pai. Tira tudo que não é teu, tudo que não provém de ti. Nos ajuda, Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebrando o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra, enche-me até que em mim se ache só ti. Quebranta nosso coração, Senhor, coração, transforma-me conforme a tua palavra, Jesus. Nos ajuda a obedecer a tua palavra, até que em mim se ache, encha-nos com teu Espírito, não nos deixe vazios, Senhor. Usa-me, Senhor. Você pode cantar para o Senhor? Usa-me como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda, me quebranta, Senhor, que tira o nosso ego, Deus, tudo aquilo que é Deus, que engrandece o nosso ser, Deus. Deixa-nos com o teu Espírito Santo. Usa-me, sonda-me, Senhor, transforma-me, enche-me, usa-me como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa
obrigada, Senhor Jesus. Nós só temos que te agradecer, Pai amado. Muito obrigada pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor. Lembra-nos, Senhor, que somos barro. Ó Deus, queremos ser vaso nas tuas mãos. Nos ajude a vencer nessa terra, ó Deus, aquilo que não provém de ti, os ataques, ó Deus, da concupiscência dos nossos olhos, da concupiscência da nossa carne e da soberba da vida. Nos ajude a andar nos teus caminhos, Senhor. Nos ajude a caminhar em direção a ti, somente a ti, Senhor. Ó Deus, nos ajude nos cuidados das nossas vidas e nos livra do mal. Nos livra do mal, Senhor. Tem misericórdia de nós. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Vamos nos assentar. A irmã dele vai continuar adorando o Senhor, junto com a igreja. Aleluia. Paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Mas nós, queridos, não somos nada. Sem o Senhor, então, menos ainda. Amém? A Bíblia nos diz que o Senhor Deus criou o mundo, criou árvores, separou a porção seca dos mares, criou répteis, as aves, e no sexto dia, por último, Ele criou o homem. Do pó da terra Ele criou o homem. E quando nós morremos, nós voltamos para o pó da terra. Todos nós viramos pó novamente. Mas o nosso espírito volta para o Senhor. E aquele que tem o Senhor no coração, Deus o recebe gostoso em sua casa. Aleluia, glória a Deus. Mas que cada um de nós, a começar por mim, queridos, não nos esqueçamos jamais, jamais, que nós somos apenas o barro que sobrou da criação. No sexto dia, depois de haver criado tudo, o Senhor nos criou. Aleluia. No princípio criou Deus os céus e a terra, tudo Ele fez conforme Ele planejou. Com alegria fez o homem para adorá-lo. Deu-lhe ainda o privilégio de ser igual a Ele e de nada se orgulhou. Mas o homem não entende a vontade de Deus, iludido até pensa que é maior que os céus. Na verdade não é nada, é pó, é cinza, é o barro que sobrou. Mas o homem não entende a vontade de Deus, iludido até pensa que é maior que os céus. Na verdade não é nada, é pó, é cinza, é o barro que sobrou. Nasce o homem, também nasce um mistério, e por mais que ele estude na ciência, não vai entender. Quando Deus criou o homem, deu-lhe um espírito, e este
desculpar-se com a vida. Se você é rico ou pobre, não existe outra saída. O final é sempre o mesmo, você sempre termina onde tudo começou. Mas o homem não entende a vontade de Deus. Iludido até pensa que é maior que os céus. Na verdade não é nada, é pó, é cinza, é o barro que sobrou. Mas o homem não entende a vontade de Deus. Iludido até pensa que é maior que os céus. Na verdade não é nada, é pó, é cinza, é o barro que sobrou, é o barro que sobrou. Aleluia. Glória a Deus, Todo-Poderoso Senhor. Pastor Neilton. Amém, graças a Deus. Boa noite mais uma vez. Os irmãos que estão aqui, os irmãos que nos acompanham de longe, pela internet. Deus abençoe você também. Graças a Deus, mais uma vez nos reunimos para falar sobre a palavra de Deus, para entender a respeito da graça de Deus, da provisão de Deus para nossas vidas. Quem crê que Deus é um Deus provedor, diga amém. Sim, é Deus que provê a salvação em primeiro lugar. A provisão de Deus mais importante é a salvação. Jesus Cristo, Deus provê a salvação através de Jesus Cristo. Só que o povo se esquece disso às vezes. Esquece que a maior provisão que existe é a salvação da nossa alma. É o livramento da ira de Deus, que nós somos livres da ira do Senhor, somos transportados para o reino do Filho de seu amor. Essa é a maior provisão que existe. Não se compara a provisão nenhuma de qualquer outra área, porque todos nós estávamos condenados e nós somos resgatados por Jesus Cristo. Semana passada estávamos falando sobre maldição hereditária. Amém? Todo mundo, quase todo mundo aqui, Pedro, Camila. Quem é? Sua avó, isso? Sua mãe? Sejam bem-vindos, em nome de Jesus, Deus abençoe. Estávamos falando sobre maldição hereditária, sobre o grande engano que existe na maldição hereditária, que as pessoas falam que vai se repetindo, os demônios ficam na vida, na família, e aí vão se sucedendo tragédias, sucedendo vícios, se sucedendo desgraças na família, e falam que é maldição hereditária. Mas nós estudamos Ezequiel no capítulo 18, onde o próprio Deus fala acerca disso. O próprio Deus encerra esse assunto, encerra a maldição hereditária na própria, ele mesmo falando, não foi um homem que falou, o próprio Deus falando acerca disso. Se nós fôssemos olhar a maldição hereditária, eu estaria perdido. E minha avó é a mãe de santo, então eu estaria perdido quanto a isso. Mas aí, porque eu seria então um pai de santo, né? Teria que ser o pai de santo. Nelimar ia ser uma cambona, Mônica ia ser uma filha de santo, né? Eu ia ser um filho de Gandhi, né? ia ser um filho de Gandhi, né? Mas aí isso não se cumpre, porque a maldição hereditária está encerrada no versículo, está em Ezequiel 18, que diz que cada um morrerá pelo seu pecado, o próprio pecado. Isso é a justiça de Deus se cumprindo. Porque quando você acredita em maldição hereditária, você está colocando a maldição como uma pessoa, né, Marildo? Como uma pessoa que tem poder e tem autoridade sobre a sua vida. A partir do momento que alguém fala a seu respeito, você está perdido. E por aí vão se criando falácias, histórias, e vai se criando o grande engano que vai colocando medo nas pessoas.
De tudo nós estamos estudando esses dias para cá, de março para cá, né? Março nós começamos? Abril, né? Começamos em abril, estudando sobre as doutrinas básicas da igreja, as doutrinas básicas do cristianismo, estudando a respeito de Deus, a respeito de Jesus, a respeito da igreja, a respeito do diabo. Eu peço ao Senhor que fique alguma coisa no seu coração. Peço ao Senhor que fique alguma coisa no seu coração, que você se firme na palavra de Deus. O maior desejo, quando a gente prega, é que quem está escutando se firme na palavra. De quem prega o evangelho, né, Ronaldo? O desejo é esse, que entre no ouvido e caia no seu coração e ali produza fruto no seu coração. E que te saia de você todo o medo que você carrega, as superstições que você carrega, as crenças vãs que você carrega, isso seja substituído pela verdade. A verdade tome lugar na sua vida, que você creia em Deus, em um Deus soberano, em um Deus que é Senhor de todo o universo, um Deus que Ele não deve satisfação a ninguém pelos seus atos, um Deus que faz aquilo que lhe apraz, um Deus que ama aqueles que são chamados segundo o seu propósito, um Deus que trabalha enquanto nós dormimos, mas um Deus também que faz justiça aos seus inimigos, é um Deus que desembanha a espada, que faz justiça àquele que merece justiça, e que é debaixo dessa justiça que nós nascemos, debaixo dessa ira de Deus que nós nascemos, e resgatados por Jesus Cristo, nós somos transportados para o reino do amor de Deus, porque todos nós notoriamente éramos rebeldes, éramos merecedores do castigo eterno, éramos merecedores de ir para o inferno, mas Jesus Cristo nos resgatou, e é somente a Ele que nós devemos glória, somente a Ele que nós devemos honrar, somente a Ele que é digno de honra, glória e toda a majestade, porque só Jesus é o Senhor da igreja. Sabemos também, aprendemos que a igreja ela não tem um dono humano, o dono dela é Jesus Cristo. Sabe, nós aprendemos também que a autoridade sobre a igreja, a maior autoridade é Jesus, a maior autoridade é o próprio Jesus Cristo. Então não tem um dono, não tem um homem que personifica a propriedade da igreja. A igreja não pertence a nenhum homem comedor de feijão, mas pertence ao próprio Jesus Cristo. Nós aprendemos também que o diabo é um cachorro que está na coleira de Deus, ele está sob o controle de Deus, ele não é um ser independente, ele não faz aquilo que ele quer, ele não faz aquilo que ele quer, porque se ele fizesse aquilo que ele quer, ele já tinha consumido a sua vida, ele já tinha te engolido vivo, mas Deus coloca nele um basta, você vai fazer só o que eu deixar você fazer, e aí vai saindo o medo. Nós aprendemos também que o diabo é um ser criado, é um ser que não tem esse poder igual eles pregam por aí, ele é limitado, ele é criado, ele pode ter sabedoria e inteligência, mas ele não tem poder, porque Deus é todo poderoso. Aprendemos que ele não pode matar a sua vida, ele não pode te matar. Aprendemos que quem é que é o dono da vida? Deus, Jesus é o dono da vida. Em Apocalipse capítulo 1, verso 16, eu tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus fala isso. Deuteronômio 32, 39, o próprio Deus fala, eu mato e eu faço viver. E nenhum Deus além de mim faz isso, porque faço todas as coisas, porque eu sou Deus. Então acaba esse medo de que o diabo vai me matar, o diabo vai atentar contra a minha vida. Não, meu irmão. Aí eu falo assim, mas Deus é sanguinário. No Velho Testamento ele matou não sei quantos. Daqui a 100 anos, se nós estivermos vivos para ver, não vamos estar vivos, daqui a 100 anos, Deus vai ter matado 7 bilhões de pessoas, que é a população do mundo atual. Ele faz isso porque ele criou, ele põe começo e põe termo na vida. Ele é Deus. Agora, como que fica esse medo que esse pessoal tem do diabo? Aí quando você vem cá na maldição hereditária, que hoje é motivo de botar medo nos outros. Você está assim, é porque o seu pai, o demônio, aí te coloca num seminário, igual eu falei. Quando a igreja é pequenininha, é um culto de 2 dias. Quando a igreja é maior, é uma campanha de 1 semana. Quando a igreja é maior ainda, faz esses seminários. Seminários de cura interior, de libertação, de ativação espiritual para acabar com a maldição hereditária. E ali você morre em 150 conto, 200 conto para poder pagar para uma coisa que não existe. E você fica aí, meu Deus. E aí as coisas vão acontecendo na sua vida, vão piorando. Você participa do seminário de maldição hereditária, mas os vícios continuam com você. Você ainda permanece sem largar seu cigarro, sem largar sua cachaça, sem largar sua amante, porque você acha que é maldição hereditária, mas não, você precisa de arrependimento. Arrependimento, isso que você precisa. Você precisa nascer de novo. Você não precisa ser liberto da maldição hereditária, não. Você precisa nascer de novo. Aí quando você descobre isso, que tudo se resume a um novo nascimento, a ser recriado, a você estando morto em seu delito e pecado, ele vai lá e te renova, te dá vida, e você conhece a Jesus Cristo, nasce de novo. Se resume tudo a isso. Teme a Deus, lhe faze o bem. Você pensa, meu Deus, quanto tempo eu perdi?
Quanta coisa eu fiz achando que estava fazendo a tua vontade, e se resume apenas em obedecer a palavra de Deus, obedecer os mandamentos, que é não matar, não roubar, não, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se resume tudo. Aí quando você descobre isso, você fala: meu Deus, quanta cabeçada eu dei, quanto acampamento eu fui atrás, achando que lá estava a minha bênção, e eu passei dias, eles oraram na minha cabeça, e botaram o óleo, botaram o sal, botaram o vinho, subiram na minha cabeça, botaram a mão, me jogaram no chão, e ali os irmãos intercederam e punham a mão sobre mim. Eu chorei igual menino. Quando eu levantei, eu achei que estava melhor. Uma semana depois eu estava pior do que eu fui lá. Quem já passou por isso? Faltava o evangelho. O que faltava o evangelho? Faltava a palavra. Faltava a palavra que entra e divide aquilo que é entre ossos e medulas, a divisa da alma e do espírito. Faltava a palavra. Isso é que falta, isso é que falta hoje dentro da igreja. Isso é que falta nos lugares hoje. Falta a palavra, falta falar do evangelho, falta falar do amor de Deus, falta falar da justiça de Deus, falta falar do pecado. Até pecado hoje toma um outro nome, né? É falha, é fraqueza. Não, é pecado. Deus chama de pecado. Deus chamou de pecado e é pecado. Não, pecado quer dizer errar o alvo. Então você errou por um pouquinho só. Você errou só por um pouquinho. Mas errar o alvo, mesmo se fosse usar o termo errar o alvo, quem aqui é praticante de tiro prático? Alguém tem aqui é praticante de tiro? Hã? Eu sou doido para ser, Milton. Falta dinheiro. Então você começa com 600 pontos. Você começa com 600 pontos. Aí você vai perdendo os pontos. Se você baixar de 583 pontos, você está desclassificado. Isso é para Olimpíada. Então, mesmo você errando o alvo, e se dão 600 pontos, se você perder 17 pontos, você está fora. Mesmo se você quiser chamar pecado de errar o alvo, então, meu amigo, você só pode errar 17 vezes, então. Você está fora. Então é isso. Então, errar o alvo é muito mais sério do que chamar de pecado. Mas pecado te leva para o inferno. Porque cada um morrerá pelo seu pecado. Mas nós que temos Jesus Cristo, você que tem Jesus, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo. Então, porque, como nós falamos semana passada da maldição hereditária, nós não podemos deixar uma lacuna, um vácuo, né? Não podemos deixar um vácuo de um assunto que tem a ver, que hoje é usado acerca disso. Eles baseiam-se os fatos que acontecem geralmente, não foi por causa da maldição hereditária, foi por causa da lei da colheita. Não vou usar o termo semeadura, senão vai confundir com outra coisa. Se usar o lei da semeadura, vai confundir com isso aqui. Então não vou usar o termo lei da semeadura. Eles gostam de falar da lei da semeadura, a lei do dinheiro, né? A lei da colheita. Abra sua Bíblia. Em Gálatas capítulo 5, verso 7. Vamos primeiro no Novo Testamento. Gálatas 5. Não, 6, né? 6. Gálatas 6, 7. Gálatas está andando aqui. Peraí, deixa eu achar ele aqui. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Graças a Deus. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Graças a Deus, que o Senhor nos abençoe. Senhor Jesus Cristo, conforme a tua infinita graça e a tua misericórdia, pedimos ao Senhor que nos ajude a falar sobre a tua palavra e da tua palavra somente, Deus. Não nos deixe, Senhor amado, desviar o nosso assunto para outras coisas, Pai amado, para outras, ó Deus amado, pensamento humano, mas ficaremos, ó Deus, presos à tua palavra, meu Deus. Nos ajude, meu Deus. Tire de nós toda convicção humana e coloque em nós o teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Pode se assentar.
Falando de uma forma mais clara, uma forma mais sucinta, o texto já é autoexplicativo, não tem que muito explicar esse texto, não tem muito que falar, mas ali está falando, tem alguma especificação ali, se é para ímpio, se é para crente, está especificando aí, mas sabendo que é para crente, para Gálatas, os crentes da Galácia, né? Está se falando para a igreja. E se falando para a igreja, ele esbarra também no ímpio ali no próximo versículo. A primeira coisa que ele fala é que Deus não se deixa escarnecer. Essa expressão, Deus não se deixa escarnecer, é um eufemismo que está usado aí. Porque se fosse olhar no português claro, está falando o seguinte: Deus não é bobo, Deus não é trouxa, você não engana Deus, você não engana o Senhor, você não consegue enganá-lo, nem por um tempo, nem por nenhuma fração de segundo. Você não consegue enganar Deus. Deus, ele é onisciente, ele é onipresente, mas quando nós tomamos uma atitude achando que estamos enganando o Senhor, nós cairemos no erro de Ananias e Safira. Quem já viu a história de Ananias e Safira? Ananias e Safira se pegaram, venderam um lote, um terreno, falaram que ia dar tudo para os apóstolos. Chegando lá, eles arrependeram, falaram que vendeu por um preço menor. Acaba que Pedro falou com ele, Ananias morre, depois Safira chega procurando o marido dela, onde está meu marido? Aí Pedro pergunta, por quanto você vendeu o negócio, foi tanto, então os mesmos homens que levaram o seu marido vai levar você também. Ela cai dura também, morre e vai embora. Então, isso é no Novo Testamento, isso não é Velho Testamento. Então, como nós podemos tratar de Deus que Deus seja um bobo? Deus não é bobo. São duas mortes pela justiça, por causa da mentira, duas mortes no Novo Testamento. Então, quando Paulo fala Deus não é bobo, não deixa escarnecer, ele está falando da aparência. Paulo vai falar muito nas cartas dele sobre a aparência da fé. As pessoas que têm por aparência de piedade, aparência de bons, mas no final são lobos destruidores, no final são pedras submersas. Pedro fala isso, Judas também fala. Então, quando ele fala de Deus nos deixa escarnecer, isso aí você está achando que Deus não está vendo, que com a mão você faz uma coisa, mas o seu coração está longe, seu coração está fazendo outra coisa. Você acha que dentro do meio onde você vive, os seus amigos, você é uma coisa, mas fora você é outra. Deus não é bobo. Aquilo que você está fazendo, você vai colher. Então ele dá isso como certeza. Deus deixa escarnecer, o que o homem plantar, isso ele ceifará. Isso é certo, isso é certeza. Quando ele fala para crente, quando ele falando para crente, ele está falando que o que semeia no Espírito vai colher de onde? Do Espírito. Quem semeia coisas espirituais, quem anda segundo o Espírito, como está em Romanos capítulo 8, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, vai colher o quê? Coisas espirituais, coisas para a vida eterna. Ele vai ter um retorno de coisas eternas. Isso, se nós formos olhar, então, se você estuda, se você se dedica ao conhecimento de Deus, ao conhecimento da palavra, você vai colher o quê? Comunhão com Deus. Comunhão com Deus. Você vai conhecer, mas a Deus vai ter comunhão. E aquele que semeia na carne, da carne vai correr o quê? Corrupção. Então, se você dá lugar, se você se você cede às propensões da sua carne, se você cede às vontades da sua carne, que são as três básicas: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Se você cede a essas tentações, esses três pendores aonde sua carne pende, você vai colher corrupção. E o que é corrupção na Bíblia? Por que fala corrupção? Corrupção é morte. É morte, você vai colher morte, que tem a ver com que a alma pecar, essa também morrerá. Então tem a ver, se você leva uma vida carnal segundo os seus desejos, você vai colher coisas carnais, então uma coisa puxa a outra e por aí vai. Se a pessoa dá vazão a um comportamento errado, aquele comportamento errado vai ficando hábito, e do hábito vai virando caráter, e o caráter aí já vira iniquidade. Isso é, o pecado, o modo de viver, o modo de fazer, o modo de pecar, já passa às vezes a fazer parte do caráter de pessoa, do caráter da pessoa, e é tido não mais como pecado, mas como iniquidade, que é o pecado repetido várias vezes. A pessoa é reconhecida até mesmo pelo seu ato. Lá vai o fulano de tal, tem 3 mulheres, lá tem três famílias, lá vai fulano de tal, já não se conhece mais o fulano pelo nome, mas pelo fato dele ter 3 famílias.
E por aí vai fazendo o quê? Fazendo parte do caráter. Se o crente semeia desse lado, não quer nada com Deus, ele vai semear, vai colher corrupção. Se nós semeamos coisas espirituais, se nós damos valor às coisas espirituais, nós recolheremos as coisas espirituais. Mas fica muito assim vago, muito assim aéreo, fica falando nesses termos, muito assim, fica muito impalpável falar nesses termos. Então vamos pegar um exemplo bíblico para nós pegarmos como um exemplo. Vamos ver a história de Jacó? Vamos lá em Gênesis, no capítulo 26, capítulo 27, Jacó. Se eu bebo a minha vida inteira, se eu tomo cachaça a vida inteira, quando eu tiver com meus 50, 60 anos, eu vou ter o quê? Uma cirrose. Então, eu semeei a vida inteira, no final eu vou colher o quê? Se eu fumo uma cigarra por dia, no final da minha vida eu vou colher o quê? Um câncer de pulmão, um câncer de garganta, eu estou semeando para que aquilo aconteça a mim. Estou buscando aquilo. E geralmente é a pessoa, depois que está com cirrose, né? Está com cirrose, ela vai fazer uma campanha das 7 orações para ver se Deus cura. Mas arrepender do pecado não quer. Que é o principal. É preferível que ele se arrependa dos seus pecados, que ele se converta e morra canceroso. Morra canceroso, mas salvo. Do que ele ficar atrás apenas da cura, correr atrás de Deus apenas pelo pão e não querer o pão da vida. Jesus fala isso com quem estava com ele, depois que ele multiplica os pães, a multidão vai atrás dele, ele fala, vocês estão atrás de mim? É por causa do pão que eu multipliquei ontem, não por causa da palavra que eu estou falando. Não é por causa do evangelho, mas é por causa do pão, para saciar a vossa fome. Trabalhai, pois, para o pão que permanece para a vida eterna. Você tem que semear, então, para as coisas eternas. Hoje é usado esse termo, lei da semeadura, para coisas materiais. Quem já ouviu falar da lei da semeadura nas coisas materiais da igreja? Quanto mais você semeia, você vai colher aquilo que você semeia, para você provar a sua fé, semeia tanto, semeia não sei o quê, que aí tem até um livro que chama As 10 Leis da Semeadura, né? Quanto mais semente você tem, mais seu sementeiro aumenta, quanto mais seu sementeiro aumenta, mais a preocupação vai aumentar, e por aí vai, é uma coisa terrível. E a semente ali é tratada como dinheiro. Agora a semente, quando Jesus trata na semente todas as vezes, ele fala da palavra. Saiu um semeador a semear, e a semente caiu, caiu não sei o quê, está falando de que isso aí? O evangelho não está falando que o semeador saiu jogando dinheiro para o caminho. Estão jogando a semente, a palavra de Deus. Então agora, como que você semeia a semente? Como que é esse ato de semear a semente? Como você, crente, semeia a palavra? Mas não apenas pregando, com a sua vida. Sai no caminho da sua vida, semeando a sua vivência. A sua vida é carta aberta. A vida do crente é uma carta escrita dos dois lados, que todo mundo vê que você é crente. Então, conforme você vai passando pela vida das pessoas, você vai passando pelos lugares, você vai vivendo, você vai deixando semente. Alguém, alguma hora vai falar assim, puxa vida, eu gosto de ficar perto de você, porque você fala de um Deus que eu não conheço. Você tem uma coisa que você não tem. O pau está quebrando, está caindo, mas você está tranquilo. O que está acontecendo com você? Você é doido? Não, não sou doido, eu sou tranquilo, porque eu creio no meu Deus. Então esse sair a semear é a atitude de viver. O viver é o semear. O viver é que você vai deixando semente. E aí, está lá em Gálatas, se você semeia, você vai colher. Se você vive segundo a palavra de Deus, você vai colher o quê? Vida eterna. Então no seu viver você está semeando. Agora aquele que vive segundo a carne vai colher morte no final. Porque Deus não é bobo, Ele não é bobo, Deus nos deixa escarnecer, Ele conhece a nossa vida. Não adianta nós queremos nos travestirmos de crente, porque o que tem de crente travesti, o que tem de crente é transreligioso, que parece crente, mas não é crente, meu amigo. Não é. Ele tem aparência de crente, mas nem cheiro de crente ele tem, porque ele não tem o bom perfume de Cristo. Não é crente. Porque, na verdade, ele quer ser crente, acha bonito ser crente. Hoje mesmo eu estava vendo uma crente na televisão, que diz que é crente. A filha dela, a menina contando horrores dela para a filha dela, e a crente assistindo. E fala que é crente, e fala que é convertida, e fala de Jesus. Mas aí sai na Playboy, sai não sei o quê, e fala que é crente. O que é isso? Isso é o crente que não semeia no espírito, semeia na carne. E vai colher corrupção. Vai colher o quê? Desilusão amorosa. Vai colher morte. Vai colher um monte de coisa e nunca vai chegar ao conhecimento de Cristo.
Porque se ela tivesse no caminho para conhecer Cristo, se ela tivesse engendrada para conhecer Jesus Cristo, ela não se daria essas coisas. Porque ser crente hoje é muito bonito, ser crente é moda, é modinha hoje. Ser crente é modinha ser evangélico. É modinha hoje ser gospel. Porque hoje é bonito você falar que pertence. Agora eu sou dos 30 milhões de evangélicos. Dos 30 milhões de evangélicos, meu irmão, se for salvo 2 milhões, pode botar o joelho no chão e dar glória a Deus. Se tiver 2 milhões que conhecem a palavra de Deus e que seguem a palavra de Deus e que são cristãos. E eu estou julgando alto ainda, viu? Tem gente pior, mais duro do que eu, que fala que não chega a 500 mil crentes no Brasil. Eu estou falando sério. Não chega a 500 mil cristãos no Brasil. Cristãos, desses que estejam dispostos a morrer pelo Evangelho, desses que estão dispostos a ser esfolado vivo. Você não acha 500 mil? Não acha? Acha, Marildo? Não. Primeiro tapa na mesa, o cara... Não, que é isso? Eu não estava com ele, não. Eu não estava na igreja, mas eu ia lá, só porque minha sogra ia, só porque minha namorada ia, mas eu estava lá, mas eu não sou ela, não. Se for pegar como foi nos dias de Noé, tá difícil. 0. Tá difícil. Então o crente, ele semeia com o seu viver. O viver é semear. O viver é andar pelo caminho. O viver é percorrer o caminho da vida. Esse é o viver. O semear que está falando não é o planejar a sua semente. Olha, eu vou fazer agora uma atitude, eu vou socorrer o irmão que está necessitado, porque eu estarei semeando na vida do irmão e eu sei que Deus vai colher. Você já perdeu. Só de pensar isso. O que Jesus falou? Não sabe a sua mão direita, o que faz a sua esquerda, não sabe a esquerda, o que faz a sua direita. Então o viver se torna automático fazer o bem para o crente. Se fala muito que a igreja evangélica não faz obras, não faz boas obras. A igreja evangélica não faz umas obras e não sei o que, não sei. Mas é porque os crentes não creem na salvação por obras. Sim, nós não cremos na salvação por obras porque a Bíblia fala que não é por obras. Mas nós temos as obras como obrigação para nós fazermos. Obrigação, dever de fazermos. Nós devemos fazer o bem. Isso é semear. Agora, quando nós esperamos em troca ou faramos, vou fazer porque Deus está me ajudando e vai me ajudar depois que fizer isso. Não. Isso, quando nós semeamos o bem, é fruto do Espírito. Benignidade, bondade, é fruto do Espírito. E quando aquele que vive dissolutamente, então vamos pegar a história de Jacó. Em Gênesis capítulo 27, tem a história de Jacó. Quem sabe a história de Jacó? Eram 2 irmãos, Esaú e Jacó, né? Esaú era mais velho que Jacó. Eram gêmeos, Esaú mais velho que Jacó, e aí um era peludo, era ruivo, o outro não tinha tanto pelo assim no corpo, e Jacó, o pai deles, estava doente, Isaac, o pai deles, estava doente, estava quase cego. Sabendo que a Bíblia fala que Isaac morreu com 180 anos ele morreu. E sabendo que estava já velho de dias, ele devia estar com 170, mínimo. Se a Bíblia fala que morreu com 180, né? Ele conta depois, no final não, né? Ele já tinha morrido, né? Jacó. Quando Jacó volta, Isaac tinha morrido já. Tinha morrido. Então ele estava beberando 160, estava velhinho. Como ele não estava enxergando direito, aí Jacó queria a bênção do primogênito. Tinha muito valor naquela época a bênção do primogênito. O pai abençoava o primogênito e aquela bênção que ele dava para o primogênito não sobrava para o outro. Você vai ser possuidor de ovelhas, vai morar nas terras de Padã, Arã, vai não sei o que. Aí chegava o outro, você vai morrer no reino de Ticrite. Não vai ter jeito não, você vai para Ticrite, você vai para Mordor, né? Você vai para outro lugar, porque essa terra boa já foi para fulano, né? E o lugar, então já era assim. Então Jacó queria uma bênção boa. E como havia tido já aquele episódio do prato de lentilha, em que Esaú chega com fome e o Jacó fazendo a comida, né? Aí chega Esaú cheio de fome, falou: me dá essa comida aí. Já viu essas pessoas que quando está com fome fica quase que chato? Não dá nem para você conversar com ela? Não, eu estou com fome, não, calma, não, eu quero comer uma coisa. Deve ser assim Esaú, né? Então Esaú chegou e falou: me dá um prato dessa comida sua aí. Falou: eu te dou um prato sim, mas você vai ter que me vender o direito de primogenitura. Na hora o cara trocou um prato de lentilha. Não quero saber de primogenitura, não. Eu quero saciar minha fome. Então nós temos o quê? O imediatismo. Quando você quer saciar a seu problema imediato, você esquece da bênção de Deus e troca qualquer coisa. É isso que nós vemos por aí. As pessoas estão atrás do imediatismo. Eu vou naquela igreja ali porque soluciona a coisa na hora.
Ali soluciona. O imediatismo te faz tirar os olhos da bênção eterna, da bênção de Deus. Então, quando ele faz isso, aí Jacó deve ter pensado: eu tenho a bênção agora para a primogenitura, mas como eu vou convencer o meu pai a me abençoar no lugar dele? Como é que eu vou convencer meu pai? E aí ele e a mãe dele, Raquel, eles armam, Rebeca, eles armam uma situação em que matam uma ovelha, matam um carneiro e colocam a pele do carneiro em cima de Jacó, porque Jacó não tinha pelo, Esaú era peludo, e aí Isaac fala assim: ó, faz lá uma comida para mim, uma comida gostosa que eu gosto. Quem aqui tem uma mãe aqui que de vez em quando pede para você fazer aquela comida que ela gosta? Hoje teve, né? Hoje teve, né, Nela? Hoje teve, né? Então faz a comida que eu gosto, e depois se eu comer, eu vou te abençoar. E sai Esaú para caçar. Nesse meio tempo, Rebeca já tinha feito a comida, um guisado, dá para Jacó, e aí no verso 16, do capítulo 29. Do capítulo 27. E com as peles dos cabritos, cobriu as suas mãos e a lisura do seu pescoço. E deu o guisado saboroso e o pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. E veio a ele seu pai e disse: meu pai, e ele disse: eis-me aqui, quem és tu, meu filho? Que Isaac já não estava enxergando direito. E Jacó disse a seu pai: eu sou Esaú, teu primogênito, tenho feito como me disseste. Levanta-te agora, senta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Então disse Isaac a seu filho: como é isto que tão cedo achaste, filho meu? Porque foi muito rápido, né? Esaú tinha saído para caçar rapidão, Jacó chegou o negócio pronto. Olha, mas foi muito rápido, você achou muito rápido a caça. Porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Repara que Jacó fala: porque o Senhor, o teu Deus. Ele não fala meu Deus. O Senhor, o Deus seu. O seu Deus, ele mentiu. O seu Deus mandou ao meu encontro. Na verdade, Jacó nem conhecia Deus. Conhecia de ouvir falar, de ver o pai dele conversar, mas não conhecia Deus. O teu Deus me mandou para mim. E disse Isaac a Jacó: chega-te agora para que eu te apalpe, meu filho, para ver se é meu filho Esaú ou não. Isso aí queria botar a mão lá para ver se era Esaú. Então se chegou Isaac, seu pai, o apalpou e disse: a voz é de Jacó. Essa voz é de Jacó, mas as mãos são as mãos de Esaú. E não o conheceu, porquanto suas mãos estavam cabeludas, como as mãos de Esaú, seu irmão, e abençoou. E disse: és tu, meu filho Esaú mesmo? E ele disse: eu sou. Então disse: faz chegar os pés de mim, para que coma da caça de meu filho, para que a minha alma te abençoe. E chegou-lhe, comeu, e trouxe também vinho e bebeu. E disse Isaac, seu pai: ora, chega-te e beija, meu filho meu. E chegou, beijou, cheirou o cheiro das suas vestes, abençoou e disse: esse o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. E começa a abençoar a vida de Jacó. Jacó, depois disso, ele tem que fugir, porque Esaú queria matá-lo. Ele tomou a bênção. Tanto que Esaú chega e fala com o pai dele: não sobrou nenhuma bênção para mim, não? Não sobrou bênção para você, não. Já dei a sua bênção para outro. Então Jacó está aqui fazendo o quê? Qual que é a atitude de Jacó? Está enganando. Foi enganado. Ele engana o seu pai. Se passa por outra pessoa. E mentiu. Se passa por outra pessoa, mentiu, enganou. Agora, você acha que isso ia ficar de liso? Deus faz isso, Deus vê isso e deixa por aí? Vamos ver a colheita de Esaú, a colheita de Jacó, capítulo 26, capítulo 29, verso 16. Vai Jacó, vai para a casa de um homem chamado Labão, se namora da menina, se namora tio dele, a cara do tio dele. E aí ele se apaixona por uma prima, acha muito bonita, né? Acha muito bonita e fala: eu vou casar com ela. Aí Labão fala com ele o quê? Você vai trabalhar 7 anos para você casar com Raquel, que chamava Raquel. Você vai trabalhar 7 anos para casar com Raquel. Trabalhar 7 anos para casar com Raquel. Depois de 7 anos eu vou te dar Raquel para você casar com ele, né? Opa, você trabalhou 7 anos para casar com Raquel, Ronaldo? Então foi lá: você vai trabalhar 7 anos para casar com Raquel. No final dos 7 anos eu vou te dar aqui a mulher para você casar com ela. A Raquel vai casar com você. Ele ficou todo feliz, né? Trabalhava de sol a sol, quebrando o pau, porque ele via a Raquel e falou: pô, vai ser minha mulher. Raquel, eu vou casar com Raquel. Aí vem no verso 21 do capítulo 29. Vamos fazer a partir dos 16.
E Labão tinha 2 filhas, o nome da mais velha era Leia e o nome da menor Raquel. Leia, porém, tinha olhos tenros, mas Raquel era de formoso semblante e formosa vista. Outras traduções falam olhos preguiçosos, né? Olhos enfermos, baços, devia ter olhinho assim, tudo bem com vocês? Olhos enfermos, olhos baços. E Jacó amava a Raquel e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Então disse Labão: melhor é que eu te dê do que dê a outro varão. Fica comigo. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e foram seus olhos como poucos dias, pelo muito que amava. Passou, que rapidinho. 7 anos passou como um tiro para ele. E disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos, para que eu entre a ela. Então juntou Labão todos os homens daquele lugar e fez um banquete, fez uma festa. A coisa dele foi pior ainda, hein? E aconteceu à tarde que tomou Leia, sua filha, e trouxe, ele entrou a ela. E Labão deu a sua serva Zilpa por serva Leia, sua filha. E aconteceu para manhã, ele viu que era Leia, pelo que disse a Labão: por que me fizeste isso? Não tenho servido por Raquel? Por que me enganastes? O que aconteceu com ele também? Ao invés de entregar a Raquel para ele, entregou o quê? Leia. Leia, Lia. Entregou. Ele foi o quê? Ele foi enganado? Ou uma pessoa se passou por outra pessoa? Passou por outra pessoa. Mentiu para ele. Igualzinho que ele tinha feito com quem? Com o pai dele, com Isaac. Então, a lei da colheita, aquilo que você faz, volta para você, acontece de voltar para você, na maioria das vezes sim, porque em Gálatas fala. Vamos ver em Gálatas? Deixa marcado aí. Olha em Gálatas. Verso 9. Gálatas 6. E não cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Esse desfalecido cansou ou morreu? Ou morreu? Desfalecido. Não, primeiro ele fala: não cansar de fazer. Não cansar de fazer o bem, mas fazendo até que chegar a hora em que você não tem nem força nem para viver mais a vida. Agora, Deus tem obrigação de te abençoar? Não, não é obrigação. Nós sabemos que aquilo que nós fizemos pode acontecer conosco de ser feito por nós, mas tudo está debaixo da vontade de quem? Vamos ver esse episódio de Jacó? Esse episódio de Jacó em Gênesis capítulo 25, verso 23. Você acha que isso aconteceu porque foi a lei aleatório, engano de Jacó e tudo, papapá, recebe a bênção vem no lugar de Esaú, aí Esaú não recebe a bênção? Isso foi o que? A lei aleatório e tal, aconteceu porque tinha que acontecer, ou não, porque ele resolveu fazer isso? Olha Gênesis 25, verso 23. Quando os dois nasceram. Verso 22. Rebeca estava grávida dos dois. Os dois estavam no ventre dela. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor: por que os meninos estavam brigando dentro do ventre dela? Que a brigalhada devia ser que... Eu nunca fiquei grávido, né? Quem já ficou grávida aqui? Os meninos mexem, né? O menino mexe. Eu vi a Sara pequenininha. Sara, no dono grávida da Sara, passava aquela... Parece que passa a cabeça assim, né? Que negócio mexendo. Então, ali era dois brigando. Devia ser empurrando o outro assim, né? Espremendo um canto e o outro dava cotovelada. Né? Devia ser igual Brazilian Jiu-Jitsu, né, o Patrick? Os dois lá dentro. Aí foi perguntar: por que essa bagunça na minha barriga aqui? E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Está falando que eram 2 pessoas totalmente diferentes, antagônicas. 2 povos se dividirão das suas entranhas. Um povo será mais forte que o outro povo. Está falando que quem um povo vai ser mais forte que o outro, né? Agora olha interessante. E o maior servirá ao menor. O mais novo vai servir o mais velho. Então o mais velho vai servir ao mais novo. É o que aconteceu quando Jacó toma a bênção de Esaú. Esaú se torna menor do que? Então até essa atitude, sabe o que está por trás dessa atitude toda? Soberania de Deus. Falou: vai acontecer.
não foi, até ele achou que era. Mas ainda nessa atitude, já estava planejado o quê? Para demonstrar para a humanidade que apesar deles fazendo isso, fazendo vontade, tem colheita. Colheu aquilo que ele fez. Que ele semeou? Mentira. Ele semeou intriga e colheu o quê? Mentira. Colheu engano também. Então aquilo que o homem semeia na carne, ele colhe mesmo. Quando Jacó engana o seu pai, ele está semeando na carne ou semeando no espírito? Semeia na carne e vai colher o quê? Corrupção, a mesma coisa. Ele vai colher a mesma coisa. Se ele semear mentira, ele não vai colher bênção. Então como que eu posso, então, com as minhas boas intenções, contar para você aqui um testemunho que eu tive câncer e Deus me curou, e eu sabendo que é mentira, eu querendo fazer isso, estou semeando mentira, querendo assim que eu vou colher almas para Jesus. Isso eu vou colher o que na minha carne? Corrupção. Então eu não posso nunca misturar a verdade com a mentira, ainda que seja com um bom propósito, ou uma boa intenção. Boas intenções não existem no reino de Deus. No reino de Deus existe verdade. Não existe boas intenções. Existe verdade, a coisa como ela é. A boa intenção é muito linda, mas nós temos que não ter apenas boas intenções, mas temos a boa ação baseada na verdade. E não no engano, e não na mentira, e não num propósito errôneo, e nem igual, por exemplo, tinha um irmão que pregava na praça, combinou com um rapaz para chegar lá com uma garrafa de cachaça e fingia que era bêbado. E aí ele pregando, ele se convertia, jogava a cachaça de fora, ajoelhava, e ele chorava nos pés dele, falando, tá vendo? Esse bêbado se arrependeu, porque fazendo isso, os outros que vão estar olhando vão querer se converter também. Pode fazer isso? Não, isso é mentira. Eu estou usando a mentira. Apesar de eu ter uma boa intenção, mas estou fazendo a mentira. Então eu vou colher isso também. Eu vou colher o quê? A mentira que eu estou semeando. E se eu semeio mentira, por como eu colho a mentira? Segundo Tessalonicenses 2, capítulo 10. Deus envia a operação do erro para que creiam na mentira. Então, não é apenas o nosso modo de viver bonitinho. Não, é até quando nós falamos de Jesus, não pode haver dolo nem mentira na nossa boca quando se fala a respeito de Jesus. E nenhum inventar alguma coisa. Não, mas Jesus inventava as parábolas, igual um outro. Tem um pastor que fala que Jesus inventava as parábolas. Era historinha que ele inventava. Não, meu amigo, ele é Deus, ele viu tudo acontecer. Ele viu a mulher com as dracmas, sumiu, ela varreu a casa toda, arrumou a casa para achar a dracma. Viu o filho pródigo, aquela história foi real. Viu o rico e o Lázaro no inferno, viu. Ele é Deus, eles se esquecem que ele é Deus. Se esquecem que ele não inventa historinha. Então como eu posso inventar historinha? Deus não se deixa escarnecer. Eu não posso tratar Deus como um bobo. Ah não, Deus me entende. Não, meu amigo, ele não entende não. Ele não entende, não é esse entende que eles falam de Deus desculpar você. Não, ele me entende, ele me desculpa não. Deus não toma o culpado por inocente. Se erro é erro. Se você semeia, meu amigo, a verdade, você vai colher verdade. Se você anda reto na palavra, Deus vai te conservar reto na palavra. Você vai estar semeando no Espírito e vai colher coisas espirituais. Mas se você semeia corrupção, você vai colher corrupção. Mais pesado que isso ainda é Paulo. Apóstolo Paulo, Atos 8, Atos 9. Quem conhece a história de Paulo aqui? Todo mundo conhece a história de Paulo. Olha Atos 9. E Paulo, respirando ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homem, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. O que está falando aqui? Paulo respirando ameaças. Então o cara, ele já estava assim, ó, se eu pegar aqui pessoal, eu vou matar,
eu vou arrastar. É igual quando você assiste noticiário que apareceu lá um cara que cometeu um crime horrendo, você fala, se cair na minha mão eu arrebento com ele. Isso é que Paulo fazia, só que ele falava isso contra nossos irmãos daquela época. Ele falou, se eu pego esse tal de Pedro, rapaz, eu amarro ele no cavalo, eu faço ele vir a pé, ele vai vir a pé de Antioquia a Jerusalém, vai vir arrastado no cavalo, e se ele morrer no meio do caminho, eu trago os pedaços dele, entrego para o sacerdote. Se eu pego Tomé, eu sou doido para pegar Tomé, eu sou doido para pegar Judas, eu sou doido para pegar os irmãos de Jesus, que ainda estão lá no meio dos sacerdotes, respirando ameaças, e ele vai lá atrás dos sacerdotes, pega o quê? Cartas. E fala, eu sou doido para prender, eu quero prender esse povo, eu quero prender esse povo. Eu quero pegar esses caras que estão vindo contra o judeu, porque Paulo era fariseu. Conhecedor da lei. Conhecedor da lei somente. De Jesus ele não sabia nada. O que precisou para Paulo converter? O próprio Jesus aparecer para ele. E como que Paulo termina os dias dele? Preso, perseguido, espancado um monte de vezes. Em vez dele pegar cartas como sacerdote, ele acaba a vida dele escrevendo cartas. Ele acaba escrevendo cartas para a igreja que ele perseguia. Para as igrejas. Por quê? O que Jesus fala com ele? Você vai ver como é duro recalcitrar contra os meus aguilhões. Tem Bíblia que não tem isso, não quer ver? Tem Bíblia que já tiraram esse pedaço já. Essa é muito sério. Verso 5. 9:5. Vamos descer. Já li até o 2, vamos ler o 3. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Tem Bíblia que, se a sua Bíblia não tiver esse pedaço, levanta sua mão aí. E a quem tu persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Qual Bíblia que não tem esse pedaço? Aí levanta a mão. 1, 2. Já tiraram isso, porque segundo eles o evangelho é fácil. E o próprio Jesus fala que duro é o que? Você ir contra o evangelho. Você vai ver, Paulo, que duro é você vir contra o evangelho. Vou mostrar para você a dureza de carregar o evangelho. Recalcitrar, ir contra. Vou mostrar para você o quanto é duro ir contra o evangelho. Como que é isso? Aí a vida inteira Paulo é perseguido, deportado, espancam ele, deixam como morto lá de fora da cidade. Aí ele levanta mais ou menos meio morto, levanta e entra para pregar na cidade de novo. Ele é envergonhado várias vezes, tentam envergonhar ele, eles xingam, correm atrás dele, tentam matar ele, tem que tirar ele da cidade por um cesto, senão matava ele. E por aí vai, ele vai correndo, e no final ele é preso em Roma, é colocado numa cela fria, porque lá no livro de Timóteo, se não me engano, ele pede para eles mandar a capa para ele, que estava com frio. Manda as capas e manda os pergaminhos para mim. E o texto que nós lemos em Gálatas, ele estava quase cego. Gálatas 5, olha aqui, ó, que ele fala em Gálatas 5. Gálatas 6, né? Nós lemos. Verso 11: Vede, com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Isso é, quem está escrevendo agora não é mais Lucas. Eu não estou enxergando de ler direito, eu estou escrevendo com letra grande, porque eu já não enxergo direito mais. Porque quem escrevia as cartas era Lucas. Ele ditava para Lucas escrever. E agora ele estava sem Lucas, ele estava preso. E ele fala: olha aqui, ó, o tamanho da letra que eu estou escrevendo. Eu estou quase cego. Ele acaba quase cego, preso. E depois lá em Roma ele é decapitado. Ele é morto em Roma, é decapitado. E ele consentiu na morte de Estevão. Vamos ver aqui? Quando mataram Estevão, eles... Pois é, 8 que versículo. Aqui, ó, verso 9. Não, verso 1. Antes de converter, ele foi fazendo isso, ó. Mas vão ler a respeito mais. Aí Estevão não, do 8 fala da história dele, olha. É antes do 8. Aqui, ó. 8:1, que o meu está dividido, minha Bíblia está dividida. Não dá para ver, não, agora que eu vi, ó. Atos capítulo 7, verso 56, 55. A morte de Estevão. Uhum. 55. Verso 54. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Contra quem? Contra Estevão. Você está pregando o evangelho lá no Nordeste, Ronaldo? Você viu gente
não apenas ranger dente, mas comer terra, né? Comer terra por causa do evangelho. O Ronaldo chegou de viagem, estava em Aracaju, estavam em Recife, esse final de semana ele e o Arlen dizer que viu gente lá espumando, né, de ódio contra o evangelho. E não pode pregar o evangelho, eles não aguentam o evangelho. Então rangiu dele contra ele, mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Disse: isso é mesma coisa que você vai fazer. Quem aqui vai jogar bola no campo e ficam lá guardando as mochilas, não sei o que. Tem isso, né? Então assim, ó, ô Paulo, ô Saulo, vigia para nós aí, não vão lá, só dá uns 5 pedradas naquele cara ali e segura para nós aí. Aí deixou as vestes lá e foram lá apedrejar Estevão. Nos pés de quem? De Saulo. Então Saulo era participante, era. E apedrejaram Estevão, ao que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Verso 8, capítulo 8, verso 1. E também Saulo consentiu na morte. Achou pouco e bom. Paulo achou pouco e bom. Isso, não, 16, Saulo, né? Com Ananias. Vai lá e fala com ele. Olha aqui, tem mais ainda, ó, no 8, vamos passar no 9. No 8, verso 3. E Saulo assolava a igreja. O que ele fazia? Assolava. E quando ele acaba edificando a igreja, ajudando a edificar a igreja, né? Sendo instrumento de edificação. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Então eles correram, fugiram de Jerusalém, fugiram. E Saulo foi atrás. Aí eu estou pegando Jerusalém todo mundo aqui, ó. Eles estão fugindo, agora eu vou atrás deles. Vou pegar a carta do sacerdote, para onde eu chegar, eu ser apresentado como fariseu, como xerife, e vou poder pegar esses caras. Ele vai, mas lá no meio do caminho, Jesus pega ele em Damasco, ele fica cego, e aí fala com, o próprio Jesus fala com Ananias, um outro Ananias, não Ananias de Safira, para ir lá orar para ele, e fala no verso 5, verso 15 do capítulo 9, vai falar com ele assim, ó, vai lá Ananias e fala assim com ele, ó: vai, porque este é para mim o vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Vou mostrar para ele, ele está achando que ele é pior do que eles, ele vai colher tudo aquilo que ele plantou. Saulo plantou? Plantou. Colheu? Colheu. Jacó plantou? Colheu? Colheu. Mas o que? Colheram por quê? A justiça de... Você conhece alguém que plantou e colheu? Eu conheço. Na minha família tem gente que plantou e colheu. E está colhendo até hoje. Todos que plantam, colhem. Agora isso não é confundido com maldição hereditária. Não, cada um é responsável pelo seu ato. Não é uma maldição hereditária. Você vai, e pior ainda, quando é crente e colhe até os erros, ou Deus usa a misericórdia dele, porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância, igual eles falam por aí. Quando você participa de uma cura interior, que eles falam por aí, curso de cura interior, você tem que confessar os seus pecados antigos, senão Deus vai cobrar de você os seus pecados. Espera aí, e a Bíblia que fala que Deus não leva em tempo e não leva em conta o tempo da ignorância? Se eu for colher tudo aquilo de errado que eu fiz, estou perdido. Se você for colher as coisas que você fez errado antes de você se converter, você está perdido, não está? Porque entra o quê? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. E outra, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, que tudo se fez novo. Então acabou. Colheita de crente, ainda que te queiram colocar num curso de cura interior, para você confessar os seus pecados, relembrar não sei o que lá mais, meu amigo, já passou para trás, Amarildo, já jogou lá para trás, né, Ronaldo? Acabou, a Bíblia fala mais esquecimento. Acabou. Ou senão você vai ter que ir num lugar para falar assim, Manassés 1, Manassés 2, para você esquecer. Pelo contrário, em Jeremias, Deus fala que vai trazer à nossa mente os nossos pecados para que nós nos envergonhemos de nós mesmos, para que nós não sejamos o quê?
muito assim, eu sou bonzão. Não, você é bonzão, não lembra de você lá atrás? Pois é, eu te tirei de lá, então baixa a bola que você é carne de cobra. Baixa a bola, é a minha misericórdia que está atuando em você. É a minha misericórdia que está em você. Não pensa que você é o bom, não. Porque o que tem de gente que é crente achando que ele é o bom, ele é o bom, é o bom, é o bom, né? Não é. Não é bom não, meu amigo. Nós somos miseráveis, como Paulo fala e afirma, miserável homem que sou. Nós somos miseráveis. A graça de Deus é que nos sustenta. Não é a nossa força, não é a inteligência, não é a nossa eloquência, nem nós nos sustentamos, nós somos sustentados pelo próprio Deus. Isso é que é a glória de Deus, porque se nós formos olhar, se nós não temos força nem poder para nos sustentarmos a nós mesmos, porque nós não temos força, nós não conhecemos o tamanho do ódio que o inimigo tem de nós, o tamanho da ira que Deus tinha em cima de nós quando nós não éramos convertidos, nós não sabíamos como é que nós podemos achar que nós podíamos ser alguma coisa. Nada. Deus nos livra da boca do cão, nos livra da ira dele e nos coloca diante dele e nos dá o seu amor. É porque é graça. Ah não, Deus viu alguma coisa de bom em mim. O que? Se a Bíblia fala que não tem ninguém bom no mundo. Só trapo de imundície, não tem ninguém que busque a Deus. Deus viu você e falou, é você que vou trabalhar na sua vida, vem cá. Mas por que, Deus? Não interessa por quê, eu vou trabalhar na sua vida. Não me pergunta por quê. Eu não servia nem para esterco. Nós não servimos nem para esterco, meu amigo. Aí fica falando, não, é que não são bonitinhos, nós somos por isso que Deus me... Um irmão falou uma vez, nós estamos pregando aqui, porque Deus um dia viu uma coisa boa no pastor Neilton e trouxe ele para bom em mim. Bom é Jesus. Bom é Deus. Então, maldição hereditária não existe, mas lei da semeadura existe. Ainda mais crente, conhecedor da palavra, e quando vai fazer o trem errado, conscientemente, aí que é terrível. Vai comer? Vai. A Bíblia fala, de Deus não se deixa escarnecer. Você acha que você engana Deus? Não. Vamos lá? Pedro, Mateus 26. No episódio que ele corta a orelha de Malco, ele pula em Malco lá e decepa a orelha de Malco. Eles estão falando agora que Malco ia ser sumo sacerdote, não sei, né? Quem já ouviu falar isso? Quem já ouviu falar isso aí? Que Malco ia ser sumo sacerdote? Ele era romano, meu amigo. Como é que ele ia ser sacerdote? Malco é nome romano. Mas eu vou botar agora um sumo sacerdote romano? Malco era servo romano, tinha um gládio, espada romana. Se ele chamasse Jacó, José, tudo bem, mas Malco é nome romano. Mateus 26, 52. Depois que corta a espada, Jesus vira para ele e fala: então Jesus lhe disse, mete no seu lugar a tua espada, porque todos que lançaram mão da espada, a espada, semear e colher. Vai viver pela espada, você vai colher então da espada. Vai semear violência, vai colher. Semear, vai colher violência. O que você semeia, você... Resumindo, Jesus falou, você vai semear, você vai colher, Pedro. Guarda a mão, a espada. Guarda essa espada aí. Aí vem Paulo, só para encerrar. 2 Coríntios, capítulo 4. A situação de Paulo. A situação dele, quando ele se vê, né? Quando ele olha para o lado dele, ele está... A situação dele, eu acho que várias vezes ele deve ter lembrado dos irmãos que perseguiam em Jerusalém, que ele matou os sacerdotes, ele levou para os sacerdotes mataram. Porque o sumo sacerdote, ele tinha poder de vida e de morte também. Tanto é que eles mataram Jesus. Tinha poder. Então, quando Saulo entregava na mão do sumo sacerdote, aqui ele era julgado, acusado de blasfêmia e era morto. Então Paulo escreve em 2 Coríntios 4, 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não em nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos.
Assim, nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, porque em nós opera a morte, mas em vós a vida. O que ele está falando? Eu estou sabendo que eu estou colhendo, eu estou perplexo, perseguido e tudo, mas isso tudo é para que a morte opere em mim, mas em vocês opere a vida, para que eu sirva o que? De instrumento para a edificação de vocês. Ele está falando, eu semeei, eu passei por isso tudo aqui, ó, fui perseguido, mas eu sei que para mim espero de lá a vida eterna. Que o Senhor nos abençoe, então. Sim, escreve tudo, vamos lá. 2 Coríntios 25, eu não ia colocar não, está aqui, ó. 11:25. Artigo 23. Só para encerrar. Aí quando fala, verás como é duro recalcitrar contra os aguilhões, está aqui, ó. Vai lá, Ananias, fala com ele, que ele vai mostrar para ele o quanto que ele tem que padecer. São ministros de Cristo? Fala como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais, em açoites, muito mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigo de morte, muitas vezes, recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite, menos 1, 3 vezes fui açoitado com varos, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalho e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Então não era só coisa externa, por dentro que ele se sentiu oprimido pelo cuidado das igrejas. Então mais uma vez, ele colheu o que semeou? Colheu. Agora, o que isso tem a ver conosco? O que tem a ver com a nossa vida? O que tem a ver? Que nós andemos na verdade, falemos a verdade, pratiquemos a verdade, sejamos servos da verdade, porque aí sim nenhuma condenação há para o que está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque muitas vezes a pessoa fala, não, eu já só sábado eu posso fazer isso. Tudo bem, aí eu faço, depois peço perdão a Deus, mas a colheita não é tirada. A colheita não é tirada. A Bíblia não fala, e se ele orar, os seus pecados são perdoados, não fala assim, eu tirarei a colheita. Não fala isso na Bíblia. A colheita é o quê? É certa. Se o que o homem plantar, isso ele também ceifará. E vai ceifar. Davi orou, o mal chegou até ele. Paulo orou para que Deus tirasse o espinho da carne dele, não tirou. Por quê? Colheita, para mostrar para ele, esbofetear ele, para saber que ele era homem, não era melhor que ninguém. Que o Senhor nos abençoe. Curva sua cabeça, em nome de Jesus. Senhor Jesus Cristo, conforme a tua infinita graça, a tua misericórdia, agradecemos ao Senhor, Deus, por essa palavra dessa noite, ó Deus. Agradecemos ao Senhor, Deus, porque estamos, ó Deus, falando, ó Pai amado, acerca de Ti somente. Nos ajuda, Pai amado. Aquilo que não foi falado, ó Pai amado, aquilo que não foi dito, o que ficou subentendido, Teu Espírito Santo nos ajude a entender, ó Pai. Pedimos a Tua misericórdia, a Tua graça, meu Deus. Pedimos ao Senhor, Deus, que nos abençoe, ó Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém? Amém, graças a Deus. Glória a Deus. Irmãos, hoje é dia de Santa Ceia. Eu convido a você a participar conosco da Santa Ceia. Lembrando que o fato de falar, eu tenho que ser batizado para poder tomar ceia, isso não está na Bíblia. Isso é uma tradição da igreja, a tradição da igreja, tá, até se você pegar o escrito Didaquê, você vai ver que é uma recomendação, mas nada prova que o Didaquê foi escrito pelos apóstolos. E muitas denominações pegaram o Didaquê como doutrina da igreja. Não é um livro que provadamente foi escrito pelos apóstolos, na verdade, talvez seja escrito na Idade Média, e muitas igrejas abraçam como doutrina muitas práticas que há nas igrejas existiram do Didaquê, não da Bíblia, né? Então, em nenhum lugar a Bíblia fala acerca da necessidade de ser batizado para tomar ceia. Então, se a Bíblia não fala, eu não posso acrescentar a Bíblia e falar assim, Amarildo, você tem que ser batizado, senão você vai tomar ceia. Eu não posso fazer isso. Geralmente, isso surgiu dentro dos anabatistas, que foram até antes dos batistas na época da Reforma.
protestante. E depois foi incorporado até por algumas igrejas reformadas, outras já não aceitam isso, porque aceitam mais a palavra. Se a Bíblia não fala a respeito disso, eu não posso legislar sobre isso. Então, eu convido você a tomar ceia, você que não é batizado. Aí uns falam assim, não, mas você não pode tomar ceia. Paulo fala em Coríntios, examine-se o homem a si, manda o homem examinar a si mesmo, e não eu examinar você. Como que eu vou examinar você, Pedro? Pedro, você não pode tomar ceia, não. Como que eu posso falar que você não pode tomar ceia, Pedro? Eu conheço a sua vida? Eu conheço o coração? Eu conheço, Camila? Eu conheço, irmão? Não conheço. Conheço o coração, mano? Não conheço. Paulo fala para examinar o homem a si mesmo. Examine-se o homem a si mesmo, e assim beba desse cálice, coma desse pão. Aí você fala assim, não, mas eu sou uma pessoa problemática, eu isso, eu aquilo. Mas o público que estava lá na primeira ceia de Jesus Cristo era só gente boa, era só homem reto, convertido, homem certíssimo, né, Ronaldo? Tudo santo estava com ele. Pedro não era convertido, porque quando Jesus ressuscita, fala com Pedro assim, Pedro, quando tu te converteres, apacenta os meus cordeiros. Ele não era convertido, Pedro não era convertido, estava na mesa da ceia. Tomé era incrédulo. Depois que Jesus ressuscita, o que Jesus fala com Tomé? Tomé, não seja incrédulo, mas crente. Você não tem que ser incrédulo, Tomé. Então lá na ceia ele era incrédulo, Ayrton? Era incrédulo. João e Tiago ficavam brigando para saber quem era maior. Havia porfia entre eles. E Judas dispensa comentários, né? Judas era ladrão. Primeira coisa era ladrão. Judas Iscariotes era ladrão. Ele metia a mão na bolsa e roubava. Era ladrão. Estava na mesa, não estava? Então Jesus, na verdade, a ceia é uma chamada ao arrependimento. Jesus está chamando ao arrependimento, estabelecendo a nova aliança. Aliança feita de Deus com o homem. E não com seres especiais. Era com o homem, com todas as suas falhas. Então eu convido a você, com todas as suas falhas, a participar da mesa do Senhor. Assim como Jesus convidou todos que estavam ali a participar, que ele falou, tomai e comei, todos. Ele não excluiu ninguém. Ele não excluiu ninguém da mesa. Então como eu posso excluir você? Pelo contrário, eu te chamo a tomar a ceia conosco. Então eu queria chamar aqui na frente irmão Ayrton, irmã Maria, irmão Ademir, irmã Cida, para nos ajudar a servir a ceia. Amém? Sabendo, irmão, hoje, as coisas da igreja, nós temos duas tendências nas coisas da igreja, as coisas estabelecidas dentro da igreja. Temos duas tendências. Nós temos a tendência da banalização, nós temos a tendência da supervalorização. Às vezes banalizam a ceia, falando que a ceia não quer dizer nada. Eu já vi gente falando isso, a ceia não quer dizer nada, vai banalizando a ceia. Não quer dizer nada, isso é só um ritual, nós nem precisamos ceiar. E às vezes tem a supervalorização, falando que o pão vai curar a sua vida. Se você tiver alguma doença, vai ser curado pelo vinho, pelo suco da videira, pelo sangue. Então a supervalorização. Mas Jesus fala para a gente, nós comemos a Santa Ceia em memória dele, para lembrarmos do sacrifício dele. É esse o grande motivo da ceia. Nós lembramos o quê? Da morte de Jesus, que é o próprio Evangelho. O Evangelho todo fala da morte de Jesus. Então quando nós celebramos a ceia, nós lembramos do sacrifício e da nossa inapetência para nós sermos salvos por nós mesmos. Nós somos inapetentes. Se nós conseguirmos ser salvos por nós mesmos, não precisava de Jesus aqui. Então, na verdade, a ceia nos chama de novo a lembrar que nós somos incompetentes para a nossa salvação, que é só através de Jesus somos salvos. É uma lembrança, é um memorial. O vinho vai continuar sendo vinho, o pão vai continuar sendo pão. Não vai ter a transubstanciação, não vai virar carne, não vai virar sangue. Não vai ter nenhum poder entrando em você. Estou recebendo, estou sentindo. Não. Mas é uma coisa que se chama o quê? Reverência. Nem banalizando, nem supervalorizando, sendo centrado, meu amigo, sendo bíblico com as coisas. Então, é uma celebração? É. Então, graças a Deus, vamos celebrar então a morte do Senhor Jesus Cristo. Naquele dia eles estavam comendo, eles estavam sentados na mesa, estavam batendo papo, eles comiam pão, estavam tomando vinho, talvez havia um monte de gente falando junto, e aí naquela hora que eles estão falando junto, Jesus fala o seguinte: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, este é o meu corpo.
quando ele toma essa atitude, ele deve ter falado um pouco mais alto, ele levanta a voz no meio do vozerio, eles comem e falam: olha, esse aqui, Senhor, eu te dou graças por esse pão. Ele abençoou e o partiu, foi entregando: ó, tomai e comei, esse é o meu corpo. Eles devem ter assustado o corpo dele, se o corpo dele seria amassado, dilacerado, seria espancado, em favor de muitos. Em favor de muitos. Aquele microfone do Eliano, lá comigo. Então, quando ele fala assim, esse é o meu corpo, ele vai ser trucidado por causa de vocês. Vai ser amassado. E o pão também, o que o pão simboliza? O próprio Jesus, o pão da vida. Nós cantamos, né? Jesus é o pão da vida. Então ele estava se dando para a humanidade. E tomando o cálice, dando graças a Deus, dizendo: bebei dele todos, porque este é meu sangue, o sangue da nova aliança, do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos... Então para que o sangue de Jesus é? Para a remissão dos pecados, para pagar, para tirar o pecado do mundo, para tirar o pecado da nossa vida, para tirar o que é a escravidão do pecado em nós, para remir o que? Para pagar a dívida. O meu sangue está aqui para pagar a dívida que vocês tinham com o próprio Deus. Estou pagando com o meu sangue, para a remissão dos pecados. O sangue de Jesus é para isso, e não para ser usado para outra coisa, meu amigo. Não para ser desculpa para muita coisa, não. É para o quê? Foi para perdão dos pecados. Então que você tenha consciência disso essa noite. O sangue de Jesus é para perdoar os meus pecados. Eu sou perdoado por causa do sangue do Cordeiro. Que Deus nos abençoe. E ele pega o cálice, ele toma o pão nas suas mãos e diz: Senhor, obrigado, ó Deus. Nós oramos aqui, ó Deus, entrando, Pai amado, em sintonia com o teu filho, ó Pai, lembrando, ó Deus, conforme o texto diz, que ele orou pelo pão e agradeceu. Nós agradecemos por esse pão, ó Deus. Agradecemos por tudo que ele simboliza, pelo próprio Jesus Cristo, que foi entregue por nós, que foi dilacerado, que teve o seu corpo exposto na cruz do Calvário. Agradecemos também, ó Deus, pelo sangue da nova aliança, pelo esse vinho, esse suco da videira, Pai amado, que foi, ó Deus Santo, e o sangue de Jesus Cristo foi derramado para remir os nossos pecados. Agradecemos pela tão grande provisão do Senhor, pela tão grande salvação que superou a nossa vida. Andávamos nós errantes, andávamos nós perdidos neste mundo, mortos em nossos delitos e pecados, mas o Senhor nos resgatou. Nós te agradecemos, Senhor. Nós vamos comer esse pão e beber esse cálice, celebrando a morte do Senhor Jesus, morte única e eficaz, que ecoa até hoje nos nossos ouvidos, na nossa vida, ecoa a morte dele. Nós sabemos que breve nos encontraremos com ele na mesa das bodas, e ali nós partilharemos da mesma mesa mais uma vez. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Receba esse pão, receba esse cálice, pegue na sua mão, nós vamos comer todos juntos, em nome de Jesus. Perdoai nossos pecados, como temos perdoado quem nos tem ofendido. Perdoai nossos pecados, como temos perdoado quem nos tem afligido. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Somos filhos de Deus e para nós mais importante é o amor. Somos filhos de Deus e para nós mais importante é o amor. Perdão, perdão, quero te pedir perdão. Perdoar, perdoar, quero aprender a perdoar. Amar, amar, sim, eu quero te amar. Ser amado, eu preciso ser amado. Perdão, perdão, antes do partir do pão. Perdoar, perdoar, antes do vinho tomar. Amar, amar, sim, eu quero te amar. Ser amado, eu preciso ser amado. Graças a Deus.
Senhor Jesus, nós comemos esse pão, bebemos esse cálice, celebrando a tua morte mais uma vez. Morte única e eficaz que nos traz para o reino do Filho, reino de Jesus Cristo, que nos garante a salvação, que nos garante a vitória sobre a morte, a vitória sobre o pecado. Já não somos mais escravos do pecado, Senhor, porque o Senhor nos libertou de toda a condenação. Nós te agradecemos em teu nome, Jesus, pela tua grande obra em nós. Coma desse pão, beba desse cálice, em nome de Jesus. Seja bendito o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue, que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos, que perante seu Deus hoje estão. Alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o mais torpe pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, e de todo pecado, que maravilha desse amor, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Graças a Deus. Não há muito tempo que nós Jesus. Pode sentar, irmão. Graças a Deus. Depois a gente canta: quando Cristo sua trombeta lá do céu manda tocar. Amém? Irmãos, deixa eu trocar, senão o pessoal lá não ouve. Graças a Deus. Hoje é o dia dos pais, né? Aí eu vou convidar aqui a irmã Doriana, que vai estar entregando a lembrancinha. Hã? Mondemir para ajudar. Mondemir, vem cá, Mondemir. Pegar a lembrancinha, vocês vão orar. Mondemir vai orar pelo. Ele é pai também, hein? Tem que orar por ele, hein? Pois é, uma mãe tem que orar hoje. Quem se habilita? Dona Docinho. Quem que vai orar aqui? Mariana? Mãe não é mãe, não. Alguém quer orar? Ah, Safadinho é pai também. Rafael quer orar pelos pais, Rafael? Amém? Rafael, o filho do Ronaldo. Rafael vai orar pelos pais. Então vê os pais aqui na frente. Os pais vêm aqui na frente. Só os pais.
Não, barbudo não, só os pais. Pai querido, Pai santo, Senhor da glória, Senhor, abençoe a vida de cada um que está aqui neste lugar, ó Pai. Ó Senhor, o Senhor continua, ó Pai, usando esses homens valorosos, ó Pai. Pai querido, Pai santo, Senhor da glória, que o Senhor possa derramar a bênção sobre a vida deles, Pai querido, Pai santo. Ó Senhor, lhe peço, ó Pai, te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem nos dado, ó Pai. Abençoe eles, ó Pai, que eles possam ser bons maridos, ó Pai, para suas esposas, ó Pai, a cada dia que passa, ó Pai. Ó Senhor, que eles possam, ó Pai, apresentar a esposa deles diante do Senhor, falar assim, aqui, Senhor, minha esposa, sem mancha, sem mácula, sem ruga, Pai querido, Pai santo. Aqui é a esposa que o Senhor me deu, ó Pai. Ó Senhor, que o Senhor possa pôr na vida deles, ó Pai, as esposas maravilhosas, Senhor, a cada dia mais e mais. Pai, te peço, ó Pai, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Parabéns pra você nessa data querida, com Jesus ao seu lado, eternidade de vida. Parabéns pra você nessa data querida, com Jesus ao seu lado, eternidade de vida. Deixa eu levar pro meu pai? Deixa eu levar pro meu pai? Dá pra me levar meu pai? É profético. Amém. Amém. Você quer falar, Deus? Amém. Amém. Glória a Deus. Um ato profético agora, irmão Amarildo. Irmãos, nós estamos em campanha aqui. Irmão. Amém. Não é campanha não. Irmão, nós estamos já falando alguns domingos para trás aí. Semana que vem nós estaremos comprando umas cadeiras para a igreja. Tem cadeira aí que tem que pôr 2, tem hora que tem que pôr até 3. Para não quebrar, a gente tem até medo, né? Porque as cadeiras têm validade. Então o plástico já está bem ressecado. Então nós vamos estar comprando as cadeiras novas. Sem ser essa semana agora, a outra nós estaremos comprando. Então quem puder, faça sacrifício não, irmão. Quem puder ajudar, abra o coração e fala com o Senhor que vai te falar se você deve ou não. Então me procura, semana que vem nós estaremos comprando essas cadeiras em nome do Senhor Jesus. Amém? Mais algum aviso? Ah, tá. Tá. Irmãos, Nelimar vai cantar mais um hino. Enquanto ela estiver cantando, todos nós temos a oportunidade de estar ofertando o Senhor. Amém? Algo vindo do céu arde em meu coração, explodindo em milagres de louvor, revolução e fé, são curas e poder. É a unção de Deus que está neste lugar. É a unção de Deus que está neste lugar. Algo novo sempre acontece quando eu começo a orar. É a unção de Deus que está neste lugar. É a unção de Deus que está neste lugar. É a unção de Deus que está neste lugar. É a unção de Deus que está neste lugar. Amém, graças a Deus. Irmãos, estamos encerrando. Tem um lanchinho para a gente ali atrás. Amém? Tem um refrigerante para a gente comer, Dia dos Pais, comemorar. O sanduichinho que a irmã Nelimar fez. Né? Irmã Nelimar não cozinha bem, né? Ela não cozinha bem, ela fez um sanduichinho para a gente ali, tem um refrigerante para a gente comer. Então, não vai embora. Não vai embora.
não vai embora. As irmãs que quiserem ajudar, acompanha ali atrás, a irmã Nelimar, se quiser ajudar a gente. E não, é só para os pais, viu? É para todo mundo. Amém, que Deus abençoe. Fique de pé, vamos encerrar em nome de Jesus. Queria mandar aqui um abraço, o irmão Júlio Jansen, lá da Paraíba, João Pessoa, está acompanhando a gente pela internet. Já conversei com ele uns dias, ele mandou um recado para mim. Ele acompanha lá da Paraíba. Ele é daqui de Belo Horizonte, está na Paraíba, descobriu a gente na internet, está assistindo o culto, está gostando muito. Tem um outro irmão dele, do Mato Grosso, se não me engano, acompanha a gente também. E fora os outros irmãos que estão acompanhando de São Paulo, do Rio, do Acre, Manaus, Codajás, que é ainda no meio da mata ali, amazônica, o irmão acompanha a gente. E em Belo Horizonte, vários irmãos nos acompanham. O irmão Alain não está podendo estar aqui com a gente, está nos acompanhando pela internet também. O irmão Giovano, do Rio de Janeiro, nos acompanhando. Então, irmão, esteja também orando, que muitos irmãos que nós não conhecemos estão passando por problemas, por lutas. Então, esteja orando por nossos irmãos, pela igreja do Senhor Jesus Cristo. Ore pelos irmãos, esse irmão que senta do seu lado, talvez você não sabe que ele passa uma luta. Ore por eles, se vier um rosto na sua mente, ore por esse irmão, peça ao Senhor que abençoe, peça ao Senhor que seja com ele, que prospere o caminho dele, que dê ele sabedoria e que firme os pés dele na rocha. E essa é a nossa oração também pelos nossos irmãos distantes que estão nos acompanhando. Sandra Mara, Lima, Kátia Rabelo, esses irmãos que nos acompanham. Quem? Eliana. Lana? Lana de onde? A Lana também está nos acompanhando, Deus abençoe. Também esteja orando, irmãos. E que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Senhor Jesus Cristo, obrigado pela tua graça, pelo teu favor, por esse culto, Pai amado. Obrigado por nós nos reunirmos aqui, Senhor bendito, mais uma vez em teu nome. Senhor, nos dê graça, nos dê sabedoria para vencermos nossa semana. Amanhã começa a nossa semana, mas sabemos que tudo está no teu controle, Pai. Não sabemos o que nos reserva o dia, Pai amado, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe da nossa vida. O Senhor conhece o nosso coração. Nos sustenta, Pai, a tua palavra. Nos sustenta, Deus amado, na tua vontade. Pedimos ao Senhor, ó Pai, que nos use, Pai amado, como instrumentos teus, ó Pai, aonde quer que nós estejamos, ó Pai. Que não seja por palavras, ó Deus, jogadas para fora, Pai amado, mas que a nossa vida seja um testemunho vivo, ó Pai, da tua graça, Pai amado. Abençoe, Pai amado, o Hertz, ó Pai. Abençoa a vida do Hertz, esses dias está, ó Deus amado, está buscando o Senhor, ó Pai. Abençoa a vida da namorada dele, Pai amado, nós te pedimos, ó Deus. E no mais, ó Pai amado, os enfermos dessa igreja, a do Carmo, Pai amado, o pai do Valdineiro, o Senhor está fazendo a tua obra nele, faz a tua obra no coração dele também, Pai amado. Abençoa a nossa vida, meu Deus. Tenha misericórdia de nós te pedimos, em teu nome, Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe. Minutinho, mês de setembro, mês de aniversário da igreja, vão vir os pastores pregar aqui. Amém? Todo mês de setembro, todo domingo vai vir um pastor diferente pregar. Na quarta-feira vão tentar trazer alguns irmãos também. Então te peço, dia que venha na quarta-feira também, irmão. O mês de setembro todinho, a gente não faz mais aquele 3 dias de culto, não. Todo domingo vem um pastor diferente para pregar. E vai vir uns pastores abençoados aqui esse ano. Amém? Deus abençoe você, em nome de Jesus. Vá em paz, o Senhor te acompanhe.